sou a professora Andreia e nós hoje vamos falar um pouquinho de algumas características das comunidades ameríndias que habitavam o território que hoje nós conhecemos como Brasil, na época da chegada dos portugueses. Os nossos apontamentos, eles surgiram a partir desse livro, O Índio e a Conquista Portuguesa, que é de Luiz Kochiba, da atual editora. Quando os europeus, a partir do século XV, começaram a chegar no nosso continente, que hoje conhecemos por América, o fato é que todo o território estava ocupado, todo o território estava povoado. E não foi diferente com as terras que viriam a se tornar o Brasil. Em 1500, quando a frota de Cabral chega ao litoral do Brasil, a maior parte desse território da nossa costa já estava ocupado por indígenas, principalmente da nação Tupi-Guaranis ou simplesmente Tupi. Acredita-se que entre os anos de 700 a 900 a.C., a nossa costa brasileira estava ocupada por outras nações indígenas. Essas nações foram perdendo território para os Tupi, que pouco a pouco se expandiram pelo litoral. A nação Tupi não é uma única tribo. Nós temos várias tribos indígenas com um tronco linguístico em comum que nós conhecemos por Tupi. Geralmente eles se reuniam em aldeias que poderiam ter até 3.000 indivíduos. A respeito do indígena brasileiro, já no primeiro momento da chegada dos portugueses no Brasil, nós vamos encontrar relatos que nos trazem a visão do europeu desse novo mundo que se abria perante eles. Um dos primeiros que nós temos notícia é a carta de Pero Vaz de Caminha. No relato de Pero Vaz de Caminha, ele dá uma atenção especial à aparência do indígena. Ele vai citar os seus cabelos, ele vai citar o quanto eram asseados, o quanto eram robustos. E, principalmente com relação à nudez indígena, constrói-se a partir daí o mito de um mundo paradisíaco. Tanto os relatos dos primeiros colonizadores, de outros exploradores e dos próprios jesuítas, como, mais tarde, estudos específicos de filósofos e antropólogos, nos trazem sobre os Tupi dois pontos relevantes da sua cultura. Primeiro, era uma sociedade onde predominava o que nós vamos chamar de igualitarismo, porque era uma sociedade onde não havia a presença de uma classe social, de um dominado e de um dominante. E segundo, eram sociedades extremamente guerreiras. Ainda falando sobre igualitarismo, nós vamos aí elencar características que envolvem a divisão de alimentos entre os indígenas de uma mesma aldeia, de uma mesma tribo, assim como a ausência da propriedade privada e, por conseguinte, a ausência do Estado e do governo conforme nós conceituamos hoje. Não que eles fossem desprovidos de lideranças ou de chefes. Os indígenas tinham, mas os tinham por essa ser uma escolha da tribo. Os contatos entre as diferentes sociedades indígenas, entre os diferentes agrupamentos indígenas, se davam pelas trocas, mas especialmente pela guerra. A guerra está associada à ocupação de um território. E essa ocupação de um território, ela se liga essencialmente à busca pelos recursos naturais, que vão manter e suprir as necessidades dos habitantes daquela aldeia. A guerra também, ela não tem um objetivo específico de aniquilação do inimigo. Ela provoca a expulsão do povo perdedor daquele território. Nós observamos nas comunidades indígenas uma divisão que se dá por gênero com relação à delegação das tarefas, no sentido do masculino e do feminino. É atribuído geralmente ao masculino as atividades ligadas à guerra e ao feminino as atividades ligadas essencialmente a prover a alimentação.
Outro conceito importante na sociedade indígena era a ideia de tempo livre. Nós vimos que haviam atividades de guerra, haviam algumas atividades de coleta de alimentos, pesca, poderiam haver atividades ligadas a uma agricultura de subsistência, mas nós observamos sim que havia um tempo para ser livre, para outras atividades. O trabalho não era a única e principal função nas sociedades indígenas. Talvez um dos elementos que mais chame a atenção com relação à cultura tupi ficou por nós conhecido como ritual antropofágico. Sendo eles sociedade essencialmente guerreiras, havia um costume de a tribo vencedora, ao conseguir um prisioneiro, levá-lo e executá-lo em sacrifício durante um ritual. Alguns relatos que descrevem o ritual antropofágico nos trazem o seguinte: um índio aprisionado em guerra é levado à aldeia de seus contrários. A notícia de que os guerreiros retornam como cativo, os da aldeia vão todos meia légua distante aguardá-los. O cativo é então recebido com grandes afrontas, ao som de flautas feitas com os ossos de outros inimigos, mortos da mesma maneira como será o novo prisioneiro. Na hora da execução, com as mãos soltas, recebe objetos duros à maneira de laranjas para atirar e ofender quem quiser. Durante todo o tempo que viveu como cativo, o guerreiro capturado não ficou nem preso, nem imobilizado numa cela, nem é agora submetido a um processo de degradação, até perder a sua própria humanidade. Uau! Nós conseguimos e a partir da ideia que nós aprendemos sobre o indígena estava já ocupada por diferentes. O que tu fez? Não fiz nada. Achei que tu mandou parar.